Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos continuar hoje nossa aula do capítulo 3 do livro Sociologia para o Ensino Médio, da editora Saraiva, a relação indivíduo e sociedade. Na última aula, a gente estava vendo aqui o que o Karl Marx, quais são as considerações do Karl Marx sobre a relação indivíduo e sociedade. Hoje, nós vamos continuar aqui na parte 2, vendo o que o Émile Durkheim diz sobre a relação indivíduo e sociedade. Aí aqui começa dizendo, Émile Durkheim, para ele, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. Porque lembra que ele fala que é fato social. Fato social é exterior ao indivíduo. Exterior significa o quê? Que ele é independente do indivíduo, né? Ele já existe antes da existência do indivíduo e vai continuar existindo depois que acabar a existência do indivíduo. Então, ele prevalece, ele é maior, o social é maior que o individual. Aí, o indivíduo dentro do grupo social, ele vai ter que seguir as regras, as normas, os costumes e as leis. E aí ele vai se integrar à chamada consciência coletiva, que é compartilhado na sociedade, né? Essas normas, costumes e leis são compartilhadas na sociedade. Aí o Émile Durkheim fala, quem faz esse papel de reunir todos esses elementos, essas normas, sustentar essas normas e fazer que elas sejam permanentes, são as instituições sociais, principalmente a família, a escola, o sistema judiciário e o Estado. Então, por exemplo, se a pessoa ela não vai seguir as leis estabelecidas, ela não vai agir da forma estabelecida, ela vai ser o quê? Ela vai sofrer a coerção, que é a repreensão, punição, né? Dependendo da falta que ela cometer. Por exemplo, se ela infringir uma lei, vai ser punido, né, pelo sistema judiciário. Mas e se ela agir diferente do grupo social? Ela vai ser repreendido pelo olhar dos outros, por coisas que as pessoas vão falar, né, pela forma de ser tratada. Tudo isso você vai fazer o quê? Vai estar coagindo ela a voltar a se integrar e a seguir o comportamento determinado pela sociedade. Então, Émile Durkheim diz aqui, que o indivíduo ele é condicionado e controlado pelas instituições. Condicionado e controlado. Então, condicionado quer dizer que uma parte das ações dele já estão pré-determinadas para ser de determinada forma, né? De acordo com a vida comunitária. O Émile Durkheim diz que o processo de socialização que começa na família, que a família é a instituição socializadora informal. Quando a gente nasce, já começa o processo de socialização. Por exemplo, já te dão um nome, né? Esse nome tem a ver com o quê? Com as expectativas que a sua família tem para você. Aí eles vão comprar suas roupas, as primeiras roupas, né? Tudo vai ser já condicionado para aquela criança crescer dentro de uma determinada norma, né? Que a família vai impor e também a sociedade. Então, o processo de socialização, depois ela vai para a escola, que é outra instituição socializadora, para aprender o conhecimento geral, né, da sociedade, comportamento, interagir com outros da mesma idade e de gerações anteriores. Aí o Émile Durkheim diz, nesse processo de socialização é que é disseminada as normas e valores gerais da sociedade
e onde vai ter a difusão das ideias, que vão formar um conjunto homogêneo, que é o que ele chama de consciência coletiva. Para que serve essa consciência coletiva? Para que aquela comunidade seja integrada e se perpetue no tempo. O que é perpetuar no tempo? Ela existe, a sociedade existe antes da existência do indivíduo e depois da existência dele. Por isso que o fato social é exterior, né? Quando a criança nasce, já existia todo o grupo social, toda a sociedade estabelecida. Então, ela antecede a nossa existência e depois ela precede a nossa existência, porque quando a pessoa acabar a existência do indivíduo, a sociedade continua existindo. E as gerações anteriores passam essas normas sociais para as gerações posteriores, as gerações novas. Esse que é o processo que o Émile Durkheim fala, isso que é a educação, né? É a geração anterior ensinar as normas sociais para a geração nova. Né? Aí vai passando e vai se perpetuando no tempo. Vai continuando aquela tradição, né? Isso que é a tradição. A gente fala assim, isso é um comportamento tradicional. Ele vem passando de gerações, né? De geração para geração. Agora, o Émile Durkheim, ele é considerado, então, um autor chamado holista, que ele fala que o todo, o social, prevalece sobre o individual. Agora vamos ver o Max Weber. Para ele, a sociedade existe concretamente, mas não é externa ao indivíduo e não está acima do indivíduo. Então, ela não prevalece sobre o indivíduo. Porque o Émile Durkheim, o Max Weber cria o conceito de ação social. Então, o conjunto das ações dos indivíduos se relacionando é que constituem a sociedade. Então, o indivíduo e as motivações vão levar ele a agir, e isso que forma a sociedade, vários indivíduos praticando as suas ações sociais. Aqui ele fala, conceito básico para Weber é o de ação social, entendido como o ato de alguém se comunicar, se relacionar, tendo expectativas sobre as ações dos outros. Os outros que ele fala pode ser um indivíduo, vários indivíduos, ou indeterminado, ou desconhecido. Então, a partir do momento em que o indivíduo pratica as ações sociais, é como se ele estivesse formando uma rede, né, que vai formar a sociedade, vários indivíduos agindo. Aí ele fala que as ações, elas podem ser 4 tipos. Ele classifica esses 4 tipos: tradicional, afetiva, com relação a valores e com relação a fins. A ação tradicional são essas ações que eu falei, né? O que é a tradição? Por exemplo, a criança nasce, é batizada, ou então a pessoa se casar, são ações tradicionais. A afetiva é quando está relacionado com os sentimentos, em geral. Com relação a valores, é quando a pessoa ela dá ela opina, né, sobre tem uma opinião, um valor sobre aquilo. E com relação a fins é quando ela tem uma finalidade. Só que esses 4 tipos de ações aí, se a gente for pensar numa ação, pode estar envolvidos 4 tipos numa só. Eles se misturam. Por exemplo, estudar é a ação tradicional, é a ação com relação a valores, porque eu estou estudando, aí eu acho que a educação é a coisa mais importante, que a gente deve ocupar a vida, etc.
e tem uma finalidade. Estou estudando para que eu tenha o objetivo de me formar e trabalhar como fisioterapeuta, como dentista, como advogado. Então, pode estar envolvido todos os tipos em uma só ação do indivíduo, elas não são separadas, né? Aí ele classifica esses 4 tipos centrais aqui para explicar o que são essas ações sociais. Aí aqui mais um. Para o sociólogo, as normas e os costumes e as regras sociais estão internalizados no indivíduo, já está internalizado no indivíduo, e ele escolhe a conduta e o comportamento, dependendo de cada situação. Em cada situação, ele vai expressar uma ação desse tipo aqui, que seja adequado. Então, por aqui eu vou parar com esse texto aqui nosso da relação indivíduo e sociedade. Até a próxima. Tchau.